Olá, bem-vindos a mais uma aula sobre plásticos. Nós começamos falando sobre um breve histórico da tecnologia de plásticos e sobre o mercado. Depois, na segunda aula, falamos sobre as principais matérias-primas que são usadas na indústria do plástico, como funciona o processamento do plástico. Então, essa foi a terceira aula, né? Qual a diferença entre mistura e dispersão, como funciona e para que serve o processo de peletização. E agora nós vamos falar sobre os processos de transformação. O que são esses processos de transformação? É como transformar aquele material plástico, aquelas bolinhas ou aquele polímero em uma peça. Os principais processos que a gente vai ver são esses que estão listados aqui, que são os que a gente vai dar uma olhada em como é que funciona. Então, derramamento, prensagem, calandragem, extrusão, injeção, sopro, termoformagem, fiação, laminação e rotomoldagem. Então, vamos começar com o primeiro método, que é o método de derramamento. Para ver esse método de derramamento, a gente vai ver um vídeo que mostra como se fabricam peças de acrílico. Então, o processo começa com a adição das matérias-primas, e aí tu faz uma mistura de acrílico, resina acrílica, e aí faz a pigmentação utilizando esses concentrados de pigmento. Prepara o molde, derrama aquela mistura que tu fez, e aí tu vai deixar que aconteça a reação dentro desse recipiente. Então, inicialmente vai acontecer só um aumento de viscosidade, ele vai ficar meio gel, ele não vai ficar completamente sólido, mas esse meio gel já é suficiente para depositar uma segunda camada. Então, todos aqueles troféus, aqueles enfeites que a gente vê, que é uma peça de acrílico transparente com alguma coisa dentro, são feitos assim, tu vai fazendo em camadas, quando gelifica e suporta o peso daquele adorno, daquele enfeite que tu quer colocar, tu coloca ele ali e depois completa com mais camadas de resina acrílica. Com o polimento, aquilo ali vai abrir um brilho e aí vai ficar a peça como a gente está acostumado a ver as peças de acrílico com alto brilho. Olha só, isso aí só em função desse processo de polimento. E aqui a gente vê como se faz a esfera. Então ele começou com um bloquinho de acrílico, fez um cilindro, e aí depois desse cilindro, ele começa esse processo que é o processo de usinagem. Ele começa tipo lascando, vai tirando, né, pedacinhos até formar, deixar no formato desejado. Esse processo de usinagem é o processo que se faz para a fabricação de peças de teflon. Então, o teflon é um polímero que tu não consegue utilizar os outros métodos que a gente vai ver, que são esses métodos de aquecer e conferir um formato. Para fazer o teflon, tu sempre faz um bloco e depois tu faz esse processo de usinagem. Então, esses processos que se faz com o acrílico se chama embutimento de acrílico. Aqui a gente vai ver um outro processo, que é o processo para fabricação de chapas acrílicas. Então, como se faz o processo de derramamento para fazer essa chapa acrílica. Então, aqui começa com os moldes. Então, o molde que é utilizado é um molde de vidro. Se faz o processo de limpeza desses moldes de vidro. Então, ali, agora ele está colocando duas chapas de vidro. Essas duas chapas de vidro, elas foram limpas e agora se está fechando as extremidades, se colocando, tem uma camadinha fina de borrachinha ali, que é para fazer a vedação, e essa
distância, essa espessura, né, o intervalo, o espaço entre as 2 chapas de vidro é o que vai dar o material, que é a chapa de acrílico que vai ser fabricada. Então agora ele vai derramar a mistura, então nessa mistura se tem o metacrilato de metila, que é um monômero, junto com iniciador e outros materiais que se a empresa tem dentro da sua formulação, outros tipos de acrílico para conferir, propriedades, mas é principalmente metacrilato de metila. Mais uma coisa importante sobre o processo de derramamento, outras aplicações dele. Por exemplo, normalmente as peças que são termofixas, aqueles polímeros que quando não que tu coloca um agente de cura, mas quando ele é obtido, ele já é obtido na forma termofixa, como melamina formol e ureia formol. Como esse polímero, ele vai polimerizar e já vai reticular, tu não tem como fazer um processo de transformação depois, que é o que se faz com os termoplásticos. Então tu já tem que fazer a reação no molde. Então, para esses polímeros termofixos é comum a utilização do processo de derramamento também. E esse material agora vai para uma autoclave. Lá na autoclave é onde vai acontecer a reação de polimerização. Então agora a gente vai ver uma autoclave industrial. Então nessa autoclave, a temperatura de polimerização vai ser 90 graus e a pressão de 5 kg força por centímetro quadrado. Depois desse tempo, já está ali uma pilha de chapas de acrílico que eles vão começar agora a desenformar. Então ali agora tirou a chapa de vidro e agora a gente vai ver quando eles tirarem a chapa de acrílico, como ela é realmente mais flexível do que o vidro, principalmente nesse tamanho. Ó. Essa é a chapa de acrílico que foi fabricada. E agora para o processo de invase eles vão colocar um filme protetor, colocar um plástico para proteger essa peça. Pronto, e assim ela vai ser comercializada. O método de prensagem ou de compressão, tu coloca ali a tua quantidade de material que tu quer botar dentro do molde, é importante sempre calcular. Então, sabendo qual é o volume do molde, qual a densidade do material, tu calcula com leve excesso para que fique ali a parte que tu quer para as rebarbas, para não faltar peça, para não faltar plástico para peça. E aí depois ele vai pressionar, né, aquecido, né, então tem que ter a temperatura elevada para deixar no formato adequado. Então aqui o vídeo que eu achei que mostra esse processo de prensagem é esse que se vai se fazer sandálias de EVA. Então aqui, claro, tu vai ter além do EVA, né, e pigmento, tu também tem um agente de expansão, justamente porque o EVA ele é um material expandido, então dentro lá do molde, quando chegar naquela temperatura, vai acontecer a decomposição e o processo de expansão. Então ali ele começa colocando os potinhos, vai pesar, então para cada molde, de acordo com a cavidade do molde, tu tem que saber quanto de pellets, quanto de plástico tu tem que colocar ali dentro, para não colocar nem faltando, né, nem a menos, e nem colocar a mais, e aí vai transbordar para fora desse molde. Então agora ele coloca o material dentro dos moldes, fecha e agora vai acontecer a prensagem. E aí o material vai ficar com o formato, né, de acordo com a cavidade dos moldes. Então, nesse processo de calandragem, a gente vai ter uma sequência de cilindros, e esses cilindros eles vão estirando. A distância entre um cilindro e outro é o que determina a espessura, né? A pressão, a distância entre eles vai determinar a espessura dessa película plástica. Mas uma das formas de fazer essa calandragem é, por exemplo, aqui a gente tem um sistema de uma alimentação, pode ser uma bobina, um papel, e aí vai estar recebendo o material plástico que vem por aqui, né? E aí depois disso ele vai seguindo essa sequência. Pode ter um sistema de colocar papel como adição de um material de suporte, como é o caso dos laminados sintéticos, que eles têm um tecido, né, onde depois todo esse material ele é pressionado. E aí é com essa sequência de
calandras ou de rolos e que a gente faz o processo de transformação. Então, como funciona esse processo de calandragem? Tu derrama e tu vai ter uma sequência de cilindros. Então, esses cilindros é que vão fazer com que o material seja aplicado. No caso do laminado sintético, se aplica sobre um papel, que é um papel siliconado e que depois ele vai ser removido. Então aqui a gente tem o processo de extrusão. Então aqui a gente recebe o material na forma de pellets, pode ser mais de uma cor, mas esses são sempre pellets de polímero, alimenta a extrusora, vai ter aqui parafuso sem fim, pode ser uma ou duas roscas. Vai acontecer então o aquecimento, plastificação, então vai deixar na forma amolecida. Aqui a gente vai ter um sistema de filtração. Então, se tiver algum aglomerado de carga ou alguma partícula ali, um pedaço, um pellet que não fundiu, alguma coisa assim, ele é retido. Aqui a gente tem uma bomba de engrenagem. Nem todas as extrusoras têm bomba de engrenagem, mas nesse caso aqui tá com uma bomba de engrenagem e vai sair aqui numa matriz. E essa matriz, ela vai dar o formato de um cano. Então aqui vai sair continuamente um cano. Tem um processo de resfriamento, então todo o material termoplástico no processamento, a gente faz o processamento aquecido, mas se tu deixa ele quente e tira do molde, tira daquele, no caso, tirar da extrusora, aqui aconteceu um colapso, ele ia se deformar, se tu tira do molde, ele ia escorrer, porque ele está ainda no estado amolecido. Então, obrigatoriamente, depois que sai e tu confere o formato, tem que ter um resfriamento. No caso da extrusora, normalmente é com água, mergulha numa cuba ou fica umas mangueirinhas jogando água, mas água fria. E aí aqui ele vai ter, esse aqui são os roletes, são puxadores. Então aqui na extrusora, na saída dela, ela sai, ela não vai ter um mecanismo para fazer o material seguir esse percurso. Se não tivesse esse puxador, o material ia sair aqui e ia cair, ia ficar caindo naquele banho, naquela cuba. Então aqui tu tem um puxador e no final aqui tu tem um sistema de corte automático para esses canos. Então, dependendo do controle que tu coloca, qual é o tamanho do cano que tu precisa, tu faz uma programação de acordo com o tamanho, a velocidade desse percurso, qual vai ser a velocidade do cortador para dar o tamanho adequado. Então, aqui mostra uma montagem dessa extrusora. Então, aqui a gente tem essa parte aqui, essas cintas, é onde a gente vai ter o sistema de aquecimento. Quando se adiciona o material, lembra os pellets de polímero? É para alimentar uma extrusora, por exemplo. Então, tu adiciona os pellets de polímero e aí ele vai passando por essa extrusora. Então, essa rosca sem fim é o que faz o transporte do material e tu vai ter zonas de aquecimento. Então, o material vai ser aquecido dentro da extrusora e na saída a gente coloca uma matriz que vai determinar o formato. Então, pode ser formato de tubinhos, como esses aí, pode ser um formato de cano, perfil. Normalmente se usa extrusão para fazer processos contínuos, formatos contínuos. E aqui, já que a gente está mostrando o processo de extrusão, a gente sempre tem curiosidade de saber como é que faz os encapamento de fio elétrico. E aqui nesse vídeo ele mostra uma empresa que faz isso, que faz o processo de revestimento de fios. Como é que funciona esse revestimento? Dá para ver aqui que ele tem, ó, tá entrando aqui só o fio e aqui tem o plástico fundido, tem uma extrusora que tá deixando esse revestimento branco. Então ele tá com uma capinha branca, pode ser de outras cores, aí depende do tipo de fio, tem fio branco, amarelo, azul. E aqui na saída dessa extrusora, ele tá sendo resfriado. Então aqui tá recebendo mais uma camada.
E aí agora essa segunda camada está sendo resfriada nessa cuba. Lembra, sempre o material termoplástico, tu usa o processo de aquecer para conseguir amolecer ele e fazer o formato, só que se tu não resfriar ele, imediatamente que é feito esse formato, ele vai perder a sua forma, né, justamente por estar amolecido, no estado líquido, meio pastoso. Então tu tem que resfriar para ele solidificar no formato desejado. Nessa parte aqui dá para ter uma visão boa do sistema de, como é que funciona esse processo. Então, onde é que está a extrusão? Porque quando a gente olha de lado essa linha de produção, a gente enxerga que chegando o cabo e nesse meio aqui é onde está acontecendo o cabeamento, né, onde está acontecendo o revestimento. Mas onde é que tem a alimentação do polímero? Aqui é uma extrusora, então essa extrusora aqui, e aqui é a parte do cabeçote, aqui é a parte da conformação que ela faz. Essa extrusora, ela é alimentada aqui, então nessa ponto aqui, tu adiciona o polímero, ele vem na extrusora, vai acontecer aquele processo, que é o processo de transporte e de aquecimento, para deixar na temperatura adequada, e aí aqui é a parte de revestimento do fio. Aqui a gente tem a alimentação na forma de pellets. Aqui dentro tu tem o canhão, onde vai ter o aquecimento. Então tu alimenta com aquele funil. Aqui nesse canhão tu tem a rosca, que vai fazer o transporte e a fusão do material, porque tu vai ter ali zonas de aquecimento. E aí na extremidade tu vai ter o processo de injeção. Então aqui aquele pino vai empurrar, a rosca ela se movimenta para empurrar o material para ser injetado dentro do molde. Lá dentro do molde, tu tem um primeiro momento, tu tá injetando a peça quente, e aí depois tu vai ter um ciclo de resfriamento, para que ele solidifique. E agora esses pinos empurram a peça para que ela seja ejetada. O que vai ser o ciclo de injeção? Vai começar no momento que fecha o molde, injeta, tem um ciclo de resfriamento, e daí abre e ejeta a peça. Esse agora é o processo de sopro, e esse processo de sopro é um processo de extrusão e sopro. Então, nesse processo de extrusão e sopro, a gente tem aqui uma extrusora, recebe o polímero na forma de pellets, a extrusora faz o amolecimento do material e transporta, faz um tubo, faz uma extrusão de um tubo, e aí vai ter o ar que vai soprar dentro desse molde e vai garantir esse formato aqui. Então, nessa máquina dá para ver aqui saindo os tubinhos, então está acontecendo uma extrusão de tubos desse plástico amarelo. E está saindo aquilo ali, né? Tá saindo quente, ele está aquecido. Tem que se cuidar muito a temperatura em que acontece esse processo, para que o material ele não escorre, não derrame, então tu tem a temperatura certa. Isso faz parte dos controles de processo, da regulagem da máquina, tanto em relação à velocidade como temperatura. E olha o que acontece depois. A máquina ela pega e aqui está acontecendo um sopramento, ele está soprando e vai ficar aqui daí no formato do molde, que é esses, parece embalagem de remédio, e aí depois vai para a sequência do processo. Por que é um pouquinho demorado aqui, como a gente pode ver? Tu tem o sopro e depois tu tem o resfriamento. Então, esse sopro, resfriamento, pode ser através de soprar ar quente primeiro, depois ar frio, pode ser nas paredes do molde, recircular água fria, para que aconteça a solidificação. Se ele não solidificar, lembre que isso é um material termoplástico. Enquanto ele está amolecido, ele não vai permanecer o seu formato, então ele pode colapsar. Então, se ele estiver quente, amolecido, ele não vai ficar com formato definido. Agora, no momento daí que tu resfria, tu faz a transformação, deixa no formato que tu quer, já tem que fazer um resfriamento, para que nesse resfriamento ele assuma o formato desejado.
Ali ele já estava cortando as rebarbas, então aqui dá para ver que essa última parte já tem o potinho, ele já está solidificado. Quando ele veio para cá, ele veio com um excesso, e aí esse excesso agora vai cortar, e aí vai sair o potinho aqui no canto, sem aquelas rebarbas. Então, uma das formas de identificar, a gente viu anteriormente que na injeção a gente consegue identificar a peça injetada por um pontinho no final. Como é que a gente identifica uma peça que foi feita extrusão e sopro, né? Uma embalagem de extrusão e sopro? Porque ela vai ter um risco ao invés de um ponto. Aqui todas essas rebarbas, lembrando que é material termoplástico, portanto, só colocar lá de volta na extrusora e vai poder esse material ser misturado junto com os pellets e aí vai poder fazer as peças normalmente. Pode reutilizar ele dentro do próprio processo. Essa reutilização, isso não é chamado de. Algumas literaturas chamam de reciclagem, mas não é uma reciclagem, é uma reutilização dentro do próprio processo. Isso todas as empresas fazem. Se a empresa não faz, ela vai ter muito prejuízo com perdas. Bom, esse processo agora é o processo de injeção e sopro. O processo de injeção e sopro é realizado com as garrafas PET. Então, lembra que no processo de injeção a gente identifica que tem um pontinho? Pegue uma garrafinha PET agora e olha se no fundo dela não tem um pontinho, e aquele pontinho é onde foi feito a injeção do material, é o ponto do bico de injeção. Então, como é que funciona no caso da injeção e sopro? A gente vai ter um processo descontínuo, que é a injeção, que vai ser feito as pré-formas, que é aqueles tubinhos. E aí depois esse material vai para a sopradora. Então observem lá que está entrando ali na linha de trás, tem uma sequência dos tubinhos que são as pré-formas. E essa máquina aqui que está abrindo e fechando é a que está fazendo o sopramento. Então está soprando ali uma garrafa de cada vez. Como vai funcionar esse processo? Então, tu vai ter a peça, vai entrar ali no equipamento, vai ter aquecimento e soprar ar, tipo inflar um balão. E aí, depois disso, a peça está pronta e aí acontece a ejeção da peça. Agora ele vai como tirar a peça, tá erguendo ali e um pino empurra. Então, para que isso aconteça, ela já está solidificada, né? Então, no próprio processo de sopro, tu vai ter o ciclo do sopro com ar, alta pressão, e tu vai ter um resfriamento para que ela fique solidificada. Então, sobre a garrafa PET, o que a gente consegue ver quando a gente pega uma garrafa? A gente não percebe que o gargalo dela é bem mais rígido, bem mais duro, tem uma espessura maior do que o corpo da garrafa. Isso acontece porque no momento que coloca ali, antes do sopro, a parte do gargalo não é soprado. Então, ela tem a espessura original daquela pré-forma. E o fundo, que a gente enxerga o pino do bico de injeção. Ainda dentro do processo de sopro, a gente tem um outro processo que é chamado de extrusão e sopro, que é utilizado para fazer filmes soprados. Então, como é que funciona? Tu coloca ali o teu plástico no alimentador e aqui na extrusão vai sair um tubo, só que a gente vai ter um inflamento, um sopramento dentro dessa extrusão. E aí o que que acontece? Tu vai fazer tipo um balão, só que ele vai ser contínuo. Lembra que a extrusão é um processo contínuo? Então esse balão ele fica. E aí isso aí fica durante, né, pode ficar durante dias, depende da organização da empresa. E aí com isso a gente vai ter a formação de filmes de plástico. Esses filmes são utilizados depois para fabricação de sacos plásticos, por exemplo, aqui ele está fazendo aquele picotamento, que é o caso daquelas embalagens de fruta e de verdura, né, os saquinhos de verduras, de cozinha, mas também tu tem as sacolas, então tu pode utilizar esse processo para fabricação das sacolas e vai passar por uma etapa posterior para a construção dela. O próximo processo é o processo de termoformagem. Neste processo, a gente alimenta o equipamento com uma placa do polímero, então não é mais pellets como na injeção e na extrusão, mas uma placa que pode ter sido feito
por um processo de calandragem ou por um processo de extrusão. E aí essa placa, ela é aquecida. Quando chega na temperatura de amolecimento, se aplica vácuo e aí ela vai ficar com o formato do molde. Uma característica, já antecipando, que a gente consegue reconhecer uma peça que foi feito termoformagem, é que por dentro e por fora ela vai ter todas as características, tudo aquilo que for uma saliência que a gente vê por dentro, por fora a gente vai ver um buraco. Aquilo que for um buraco por dentro, por fora a gente vai ver uma saliência. Então esse processo, olha só, agora é um outro tipo de molde, que é chamado de molde positivo. O molde não é um buraco, mas ele é uma saliência que vai esticar a peça. Olha o que vai acontecer agora. Ele vai a peça, então, ela já está aquecida, tu só consegue fazer isso quando tá na temperatura de amolecimento, ela tá presa ali nas extremidades, e no momento que encostou, agora aciona o vácuo, e aí ele vai sugar o ar que tem entre a peça, entre o molde e a placa, para formar essa peça. E olha só, ele pega todo o formato daquele molde. E essa parte que tá marcada ali são as rebarbas, que depois tu vai ter que recortar para fazer o acabamento dessa peça. Então aqui são os dois tipos, né? A gente tem o que se chama o macho e fêmea, ou positivo e negativo. No caso do negativo, ele é um buraco, e no caso do positivo, ele é uma saliência. Então ali subiu, então é um molde positivo. E aqui, com a placa aquecida, no momento que tu aplica o vácuo, ele pega o formato dessas peças. Onde é que a gente vê esse processo sendo feito? Então, aquelas embalagens que são embalagens de margarina, de nata, algumas embalagens de iogurte, que são principalmente as de poliestireno, são feitas assim. Aquela embalagem do Ferrero Rocher. Essas embalagens, que são as embalagens intermediárias, se a gente compra um pendrive, aí normalmente o pendrive vem dentro de uma película, né, um plástico, que é uma película de PET. Foi feito utilizando esse processo de termoformagem. O próximo processo é o processo de fiação. Então, como funciona o processo de fiação? Tu vai alimentar uma matriz que ela é chamada de fieira. Ela tem vários orifícios e essa alimentação ela pode ser através de um tanque de fusão. Então tu pode ter o teu material aquecido, fundido e vai alimentar com uma bomba de engrenagem, alguma coisa assim, mas tu vai alimentar uma fieira, ou com uma extrusora. Então a extrusão, também pode usar a extrusora para aquecer o material, e aí na saída da extrusora a tua matriz ela vai ser uma fieira. A diferença quando a gente fala assim, de tubo e uma fieira, é que a fieira ela tem muitos pontinhos, então muitas saídas, muitos tubinhos de diâmetro bem pequeno. Então aqui mostra, né, no caso desse equipamento, o sistema de alimentação aqui no funil, passa o material para uma extrusora, onde vai acontecer o amolecimento dele. Então aqui a gente tem as regiões de aquecimento da extrusora, e essa parte aqui é a parte da matriz. Então aqui a gente vai ter a fieira, e na saída da fieira, na saída aqui, ó, a gente vê com vários fiozinhos saindo ao mesmo tempo. Cai direto numa cuba para acontecer o resfriamento e a solidificação na forma de fiozinhos, e depois esses fiozinhos, passando pelo resfriamento, passam por um processo que é um processo de estiramento. Então esse estiramento vai esticar as fibras e com isso forçar uma orientação melhor. Quando tu faz esse processo de estiramento, tu deixa a fibra mais resistente, então tu aumenta bastante a resistência da fibra através dessa orientação e desse que é provocada pelo estiramento. O próximo processo é o processo de laminação. O processo de laminação consiste em ficar aplicando camadas do polímero e utilizando uma espécie de rolo para pressionar essas camadas, e aí vai fazendo uma sequência, tipo aqueles rolo de pintura mesmo, né? Talvez pode ser um rolo cilíndrico, se for mais automatizado. E para a gente ver o processo de laminação, a gente vai ver como se faz uma piscina.
Depois que aplica a cera, eles aplicam uma camada de um gel coat. Então essa primeira camada é a camada colorida, que vai dar a cor da peça pronta quando ela ficar, acabada. Então esse aqui é tá pintando ali de azul piscina, faz todo aquele acabamento, depois que ela tá pronta, que já estiver seca, aí tu vai para o processo de laminação. Então agora começa o processo de laminação. Como é que vai ser esse processo de laminação? Esse aqui é um processo de laminação um pouco mais automático, que é chamado de spray up, em que a pistola, ela aplica o a resina poliéster, que é esse vermelho óxido, e a fibra de vidro ao mesmo tempo. E agora ali, ó, então ali, essa máquina, esse fiozinho que mostra é o fio do da fibra de vidro. Então aqui ele está aplicando fibra de vidro com a resina poliéster que está pigmentada de vermelho. Importante essa diferença de cor do azul para o vermelho, para conseguir enxergar que nenhuma parte vai ficar sem essa fibra de vidro, então é uma forma de tu conseguir controlar pela cor que está uniforme, que está tudo aplicado. E aí, aqueles rolinhos ali que eles estão pressionando, é justamente para tirar o ar, para ficar bem pressionado e bem resistente. Essas placas de borracha são placas de borracha dura, para conseguir, absorver, vai ter a pressão, aguentar a pressão da água quando essa piscina estiver cheia e acabar não quebrando, não rachando. E por último, a gente tem o processo de rotomoldagem. Como funciona o processo de rotomoldagem? Aqui, ó, então tu tem um molde, coloca o plástico ali na forma micronizada, fecha o molde, coloca lá no forno que vai ter aquecimento e rotação. E aí com essa rotação ele assume o formato, tira do molde, continua girando até resfriar e aí quando tu tirar do molde, a peça tá pronta. Tu alimenta o teu molde com esse pozinho, fecha ele e ele vai ir para dentro de um forno. O que vai acontecer dentro desse forno? Ele vai ficar rotacionando e esse material vai ficar sendo aquecido. E aí ele vai preencher completamente as paredes desse molde. Tu retira do molde, continua rotacionando porque o material ainda está quente. E tu vai ficar fazendo esse processo até o resfriamento completo. Daí ele vai solidificar dentro daquele molde. E com isso terminamos os processos de transformação de plásticos. Espero que tenham gostado dessa aula.